Amém. Coisa fina, hein, meu? Esses arranjos aí. Queridos, Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 21, e a gente vai ler até o 26. Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 21 até o 26. Jesus está conversando com os seus discípulos, e nesse momento, um pouquinho antes, se você ler, você vai perceber que ele já informou para eles que ele era o Cristo, que ele era o enviado de Deus, que ele era o Messias, e que algumas coisas iriam acontecer, né? Então ele começa a dar mais detalhes aqui, a partir do verso 21. Diz assim, o evangelista: a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Estava tudo bem até ele falar que ele era o Cristo. Cristo é um título, tá certo? É um título, que é algo equivalente ali àquilo que César representava. Então, Jesus Cristo, Kyrios, o Senhor. E agora ele começa a falar que ele vai para Jerusalém e que ele vai ser morto, que ele vai sofrer, que ele vai morrer e vai ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, aí ele se volta para todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que pode dar o homem em troca de sua vida? Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, Pai querido, estamos expostos às palavras do Teu Filho, e nós rogamos para que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente para discernirmos o Evangelho nessa noite. Que o Senhor ilumine os nossos corações, para que a Tua palavra possa fazer o efeito dentro das nossas almas. Nós pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo promova em nós as mudanças que só Ele pode fazer, e que a gente seja inspirado nessa noite pela Tua voz, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Ano novo, e estamos aqui falando sobre sofrimento, cruz, morte. Isso soa estranho, porque ano novo é o tempo do quê? É o tempo da gente pular 7 ondinhas. Para procurar a morte? Alguém já viu? Eu vou pular 7 ondinhas para carregar a cruz. Eu vou pular 7 ondinhas para aprender a sofrer como Cristo sofreu. Eu vou pular 7 ondinhas para poder me doar igual Cristo se doa. Não, o pessoal pula 7 ondinhas, não estou falando que vocês pulam, tá? Estou vendo todo mundo me olhando assim, o pessoal pula 7 ondinhas aqui na IBQ, né? Não. Mas o pessoal pula 7 ondinhas para quê? É um esqueminha ali, né? É uma mágica, uma magiazinha,
para você poder, a partir daquele ato, obter o quê? Coisas positivas na sua vida. Dependendo da roupa que você usa também, as pessoas acreditam, né, no imaginário popular, que você passar o ano novo com determinada cor de roupa, aquilo vai te dar dinheiro, se for, né, amor, sucesso, promoção. É sempre nesse sentido. E diversas religiões, elas possuem as suas manias, as suas mágicas, para poder trazer e obter algum tipo de benefício das divindades. E o nosso caso, enquanto grupo social que estamos enquadrados, que são o grupo dos evangélicos, também tem as suas manias. Qual é pular 7 ondinhas do crente? Para alguns, é participar de um culto no dia da virada. Não estou falando que para todos, mas para muitos, ir para um culto na noite da virada e passar orando de um dia para o outro, são as 7 ondinhas que o pessoal faz lá e a gente faz do nosso jeito. Para quê? Para tentar de alguma maneira, por conta daquele ato, sensibilizar Deus para que a bênção dele possa estar sobre nós de um jeito especial em 2025. Então são soluções mágicas, esse é o tempo das soluções mágicas, esse momento de passagem de ano. Só que não é qualquer tipo de solução mágica, são soluções mágicas egoístas. Egoístas. Porque, como eu disse, ninguém pula 7 ondinhas para acabar a fome no mundo. Ninguém passa o culto de ano novo ajoelhado, orando, pedindo para que o sofrimento dos pobres seja atenuado no planeta. Tudo que a gente faz dentro dessas lógicas mágicas tem uma intenção egoísta. É para eu ser abençoado. É para eu ter um 2025 melhor. É para eu ter uma promoção. É para eu ter mais dinheiro. É para eu ter mais sucesso. É para eu poder ficar, né? O meu eu ficar o quê? Mais abençoado, mais rico, etc, etc, etc. Então é assim que funciona nessa época do mundo. E no final das contas, à luz do texto que nós acabamos de ler, isso tem tudo a ver com o comportamento de Pedro. Porque quando a gente, seja evangélico, seja de qualquer outra religião, a gente começa a tentar fazer essas mágicas para obter esses benefícios egoístas, que só compete, só melhora a minha vida, nós estamos, na verdade, fazendo como Pedro. A gente não está pensando nas coisas de Deus, nós estamos pensando nas coisas dos homens. Pensar nas coisas dos homens, o que significa dentro do contexto do texto que nós lemos? Significa que Pedro, ele acha inadmissível pensar a possibilidade do Messias, de Jesus, do Mestre, sofrer e padecer. Onde já se viu dizer que vai morrer, que vai sofrer, que vai ter que lidar com toda aquela classe de religiosos que vão machucá-lo, que vão feri-lo? Que papo é esse de morte? Jesus, é vida, é poder, é vitória. Eu imagino Pedro falando assim na linguagem mais contemporânea nossa. Que isso, Jesus? Tem que fazer o culto da virada, ser up, vamos para cima, vai bombar o ministério. Jesus, vai dar tudo certo. Que papo é esse de morte? Por que você está colocando isso aqui na engrenagem? Porque o Pedro, ele está pensando no quê? Ele está pensando como os homens. Ele está pensando, como a gente diz, como o mundo. Ele está pensando a partir do sistema mundano que todos nós aqui habitamos e vivemos. Ele está vivendo nessa lógica. Sabe, ele estaria pulando 7 ondinhas facilmente para conseguir um benefício para eles ali. O que está faltando para o Pedro? E Jesus vai deixar claro isso. Pedro, você não está entendendo uma coisa que é fundamental. E é tão fundamental que ele chama ainda o Pedro de Satanás,
de inimigo de Deus. Você é inimigo, arreda Satanás. Você é pedra de tropeço para mim. Isso que você está me sugerindo é tentação. É tentação. Porque o meu caminho é outro. O meu caminho é a partir da lógica divina. Não a partir da lógica mundana, Pedro. E está faltando para você negar a si mesmo. Aí ele junta todo mundo e fala, olha, é o seguinte, gente. Para me seguir, para ser meu discípulo, para dizer que é cristão, precisa, em primeiro lugar, tem que se negar. E ele continua, tem que tomar a cruz. E além disso, tem que me seguir. Tem que me seguir. E para onde Jesus está indo? Para a cruz. Por isso que porque a expressão é essa, cada um tome a sua cruz e me siga. Porque o caminho do nosso mestre, de Jesus de Nazaré, é o caminho do quê? Do Gólgota, do Calvário, da morte, do sofrimento. Como que nós, enquanto discípulos de Jesus, que nos dizemos discípulos de Jesus, como que a gente vai cogitar a possibilidade de estar no último culto do ano na igreja, falando sobre morte? Não sou estranho para você? Eu me sinto estranho de pregar essa mensagem hoje. Não necessariamente por mim, mas pelo clima. É um anticlímax. Parece que a mensagem não é adequada. Parece que a mensagem não vai suprir a expectativa. Porque dentro do mercado religioso, não é sobre morte o papo. Não é sobre dor. Não é sobre sofrimento. E principalmente não é sobre dor, sofrimento, cruz, morte em favor do outro. Porque o nosso Senhor Jesus, que carregou a cruz, que morreu pendurado no madeiro, Ele o fez por quê? Ele o fez por amor dos outros. Ele o fez para que nós pudéssemos ter vida. A mensagem que eu preguei no Natal, o apóstolo Paulo vai dizer que Ele mesmo sendo rico, se fez pobre, para que nós pudéssemos nos tornar ricos. Essa é a mensagem. Isso é por isso que Jesus fez o que fez. Ele fez em favor dos outros, em nosso favor, em seu favor. E é dificílimo a gente entender que faz parte da nossa vida espiritual, faz parte da nossa caminhada espiritual. Isso não é fácil de assimilar e de entender. A gente compreender que nós, se quisermos seguir Jesus, vamos carregar a cruz e sofrer para que outros possam se beneficiar da nossa dor. É difícil, nessa lógica mundana, as pessoas compreenderem e entenderem que nós carregaremos cruzes para que outras pessoas possam se beneficiar com a nossa dor. Porque na lógica do mundo isso não faz sentido nenhum. Eu vou sofrer para o outro ter? Eu vou sofrer para beneficiar quem eu não conheço? Eu vou sofrer para ajudar, para trazer luz, trazer salvação, trazer benefício para o outro? Jamais. Primeiro que eu não quero sofrer. Segundo que o meu esforço tem que ser para beneficiar quem? A mim mesmo. A mim mesmo. Nós, infelizmente, somos como Pedro. Nós temos dificuldades para entender e compreender o que significa seguir Jesus. E lamento dizer, não sei se você concorda comigo, se você tem percebido, o Evangelho, ele está cada dia mais sem cruz. Sem cruz. Não tem o caminho para a cruz. Só tem o caminho para a bênção, só tem o caminho para a vitória, só tem o caminho para a conquista, só tem o caminho para as coisas boas que vão me deixar felizes e alegres
Não tem um caminho que vai me deixar mal. Agora, eu falava com o João estava comentando, e é essa coisa mesmo, ano novo, a gente fica refletindo e pensando. Ele falava comigo uma coisa muito bonita, ele fala assim: pastor, quero ter mais intimidade com Deus. Bonito, né? Acho que todos nós aqui queremos ter mais intimidade com Deus, você não quer? 2025 ter mais intimidade, mais profundidade com o Senhor. Para você ter mais intimidade com o Senhor, você precisa entender o que significa cruz. Você precisa pegar essa cruz e seguir Jesus. Olha o que eu vou dizer para você, preste atenção, anota essa frase, para você não esquecer. Não é suficiente crer. Não é suficiente você crer em Jesus. Crer, os demônios creem também, com mais fé que todo mundo aqui junto, porque conhecem, sabem, tocaram essa realidade espiritual. Não é suficiente crer. Se nós quisermos progredir na nossa vida espiritual, ter mais intimidade com Deus, experimentar o que significa ser discípulo do Nazareno, nós precisamos segui-lo, seguir Ele. E seguir Ele carregando cada um a sua cruz, negando-se a si mesmo. O que é, portanto, tomar a cruz e seguir Jesus? Vou falar primeiro o que não é. Não é venerar a cruz. Eu tenho aqui comigo uma cruz. Essa correntinha a Aline me deu quando a gente casou. E passando alguns anos ela me deu um pingentinho de uma cruz. Eu carrego ela comigo. Agora essa cruz, isso não significa que eu estou carregando a cruz, entenderam? A cruz está aqui, ela está no meu pescoço. Eu durmo e acordo com ela, todo dia. Isso não significa que eu estou carregando a cruz, porque carregar a cruz não é venerar uma cruz, não é venerar um objeto. Isso não é carregar a cruz. Não adianta você carregar a cruz, comprar uma cruz e ficar carregando uma cruz. Porque dependendo de como você vive, se você tiver com a cruz, vai ser uma vergonha, inclusive você vai dar um mau testemunho até. Então não significa venerar, não significa também dignificar o sofrimento. Dizer, puxa, como é bonito o sofrimento, como é gostoso ficar sofrendo, como que é maravilhoso. Não, carregar a cruz não tem a ver com isso. Jesus, quando estava carregando a cruz por amor da humanidade, ele não estava fazendo aquilo porque era bonito o sangue escorrendo, é bonito o cravo na mão. Não, não é bonito. Aquele é o lugar da maldição. Então não se trata também de dignificar o sofrimento. E também uma maneira muito comum, que às vezes eu, inclusive, muitas vezes tive para mim, às vezes a gente verbaliza isso, a gente acha que carregar a cruz significa algum pecado, ou alguma coisa que a gente tem na gente, né? Então, às vezes alguns vão achar até que tem a ver com algum parente, né, que você não gosta, e você fala, aquele fulano é uma cruz para mim. Quem já ouviu esse tipo de expressão, né? Normalmente, não façam isso atrelado a sogras. Normalmente, não façam, não é legal, não é educado, e você vai se dar mal. Não faça isso com a Lu, você vai se dar mal. Então carregar a cruz não é isso, não é esse karma, como se diz em outra matriz religiosa, né, que a gente diz, não é isso. O que é carregar, tomar sua cruz e seguir Jesus? Primeiro lugar, é a definição de como a gente vive a nossa fé. Quando você carrega a cruz e segue o seu mestre, esse ato, esse modo de vida, esse jeito de viver, está definindo a qualidade da tua fé. Está definindo e está explicitando que você é alguém que se negou, que está se negando a si mesmo. Carregar a cruz, quem carrega a cruz e segue Jesus, vai no mesmo caminho dele. Daquele que não escolheu o próprio benefício, daquele que não estava compromissado com aquilo que seria bom para ele.
Carregar a cruz é a essência da nossa fé. Não tem como viver a fé cristã sem cruz, sem carregarmos a nossa cruz. E na medida em que você é alguém que carrega a cruz, a gente pode olhar, pode observar e falar assim: ali é um discípulo de Jesus de Nazaré, aquele se nega. Uma vez no trabalho, eu tive uma oportunidade de ver um testemunho muito impactante. Eu participava, eu já era cristão, estava lá no meu grupo de trabalho ali com os meus colegas, e aí um rapaz que não era cristão, muito amigo, a gente conversava muito, né, sobre vários assuntos, ele virou para mim e falou assim, eu me senti até, eu confesso para os irmãos, eu fiquei meio mal, eu falei, pode ter alguma coisa de errado com a minha fé, e eu preciso revisitar alguma coisa, porque ele virou para mim e falou assim, André, eu queria te falar uma coisa, sabe o fulano? Eu falei, sei, o fulano, ele é crente. Falei, eu sei, ele é crente, cristão, discípulo de Jesus, um cara. Ele virou para mim e falou assim, aquele lá é um verdadeiro discípulo de Jesus. Ele falou para mim. Eu fiquei pensando assim, ele estava elogiando o cara, mas não, acho que não era uma indireta para mim necessariamente. Mas eu confesso para vocês, sabe o que é uma pessoa piedosa? Sabe o que é uma pessoa que não faz uma fofoca no ambiente de trabalho? Sabe o que é uma pessoa que nunca fala mal do chefe? Sabe o que é uma pessoa que quando é, em alguma circunstância, rebaixado, humilhado, caluniado, ou qualquer coisa do tipo, não ousa se defender? Não ousa retribuir o tapa com tapa? Não ousa se vingar? Era esse fulano. Ele era esse irmão, Ricardo, para não ficar fulanizando, é o Ricardo. Alguém que a gente olhava e falava assim, esse carrega a cruz. Esse nega a si mesmo. Esse cultiva em si virtudes de um verdadeiro discípulo de Cristo. Nunca vamos esquecer da palavra dele. Aquele ali é o discípulo de Jesus. Portanto, quando você carrega a cruz, o seu estilo de vida é um estilo abnegado, desprendido. Não tem o ego inflamado. Esse carrega a cruz. Essa carrega a cruz. Isso define a nossa maneira de viver a fé. Em segundo lugar, quem carrega a cruz se responsabiliza e se compromete com o outro. Aquele que carrega a cruz, não carrega a cruz para mostrar para os outros que é santinho. Quem carrega a cruz, não carrega a cruz para mostrar para os outros como é bom sofrer. Quem carrega a cruz porque alguém vai ser favorecido por essa cruz que eu estou carregando. Por isso que Jesus fala assim, cada um carregue a sua cruz. A cruz de Jesus é o favor de Deus para a humanidade. A cruz que Jesus carregou manifesta a graça e a misericórdia divina para os seres humanos. Jesus é o sinal de Deus no mundo, de que Deus não é contra nós, mas que Deus é a favor de nós. Essa é a cruz de Cristo, é a cruz que traz salvação para a humanidade, amém? Somos salvos, porque Jesus de Nazaré pegou e tomou a sua cruz, e morreu por amor de todos nós aqui. Estamos em 2024, indo para 2025, falando sobre esse Jesus. Tem noção do poder amoroso, do poder gracioso que está na pessoa de Cristo? Agora nós, quando carregamos a nossa cruz e seguimos Jesus, o movimento, ele é proporcionalmente menor, mas o significado é semelhante, se não igual. Eu carrego a cruz, eu me machuco, eu sangro, eu aceito ser ferido, eu aceito ser traído, eu aceito ter a minha alma pisada,
para que outro possa ser favorecido com aquele meu gesto, com aquele meu ato. Quando eu carrego a minha cruz e sigo Jesus, eu faço isso em favor dos outros. Dos outros. O famoso próximo, como a gente vê na tradição bíblica. Ama a Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Quem é esse para quem você está carregando a cruz? Cada um tem a sua cruz. Quem é o teu próximo? Essa foi a pergunta que fizeram para Jesus. Você precisa saber entender e discernir, porque cruz tem a ver com outro. Cruz tem a ver com serviço. Serviço. Você não carrega a cruz para você só ser ferido porque você quer ser ferido. Você carrega a cruz porque você está em serviço de outra pessoa. Você está preocupado com o bem alheio. Você está preocupado com a partilha. Você está preocupado com a comunhão, com o benefício, com a bênção alheia do outro, não sua. É por isso que a gente carrega a cruz. É por isso que a gente é convidado para essa jornada, para essa peregrinação que envolve dor, sofrimento e morte em benefício do outro. E em terceiro lugar, carregar a cruz é a condição que determina se de fato estamos no seguimento de Jesus. Não há possibilidade de caminhar seguindo Jesus sem cruz. Quando você decide não carregar a cruz e não se preocupar prioritariamente com o benefício do outro, você não está mais no seguimento de Jesus. Mas eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, pastor. Eu fui batizado, a minha Bíblia aqui está escrita a data do meu batismo. Mas eu frequentei escola dominical, eu decorei versículo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu creio. Isso pode não significar nada. Porque o que define se você segue a Jesus é se você tomou a sua cruz, se negou e está no caminho, carregando ela. É isso que define. Não existe fé cristã sem cruz. Pode existir religião cristã, pode existir um monte de coisa. Pode ter culto da virada, pode ter um monte de coisa legal aí, bacana, motivacional e espetacular, e de luz, de palco, etc. Pode ter um monte de produto, pode ter um monte de música, pode ter um monte de coisa. Se não tiver gente, pessoas carregando a cruz e seguindo Jesus, não tem discípulo. Não tem discípulo. O Frei Beto, ele disse algumas vezes já na vida dele o seguinte, que ele, com a idade que ele tem, muito provavelmente, ele não vai ver as mudanças que ele gostaria de ver no mundo. E ele se refere mais justiça, mais igualdade, menos fome, menos pobreza e etc. E ele fala assim, eu não vou ver isso, mas eu vou morrer semente. Eu vou morrer semente. Vocês sabem que para a semente dar fruto, obrigatoriamente a semente precisa o quê? Morrer. Se a semente não morre, ela não pode frutificar. E da mesma forma, assim é a vida de todo cristão. Se o cristão não carrega a sua cruz, nega-se a si mesmo e segue Jesus, não vai haver fruto do evangelho se não tiver essa jornada, essa caminhada. Nessa virada de 2024 para 2025, queria te fazer um desafio. E não é 7 ondinhas, não é nada mágico, não é nada, né? Não é nenhum tipo de misticismo, mas queria te fazer um desafio. Porque todos nós naturalmente fazemos um balanço. Eu queria que você, quem sabe nesse culto, nesse último culto de 2024, topasse fazer algo que é uma maluquice frente a tudo aquilo que a gente vê por aí. Se comprometer, se colocar diante de Deus e dizer para o Senhor, Senhor, nesse ano que está se abrindo,
eu quero carregar a minha cruz, eu quero negar a mim mesmo, eu quero te seguir, eu quero morrer para que outros possam viver, eu quero ser semente, para que outros possam colher os frutos. Eu quero isso, Senhor. E isso é exatamente igual a dizermos: eu quero mais intimidade com Deus, eu quero mais profundidade, eu quero sair da superfície, eu quero sair da mediocridade, eu quero sair dessa fé que tem a profundidade de um pires, e eu quero carregar minha cruz e fazer parte do seguimento de Jesus. Eu quero carregar minha cruz. Na prática, o que isso significa? Significa o seguinte: significa, quem sabe, você reestabelecer aquela relação familiar que está destruindo todo o teu ambiente familiar, e você, consciente, talvez para os outros você vai parecer um lunático, depois de tudo que aquela pessoa te fez, mas conscientemente dizer: eu quero seguir Jesus de Nazaré, eu quero negar a mim mesmo, eu quero tomar minha cruz, eu quero seguir, e eu quero perdoar aquele que me machucou. Talvez isso signifique você revisitar a forma como você enxerga o teu emprego. Não importa onde você trabalha, mas não dá para um cristão, discípulo de Jesus, que quer carregar a cruz, que quer negar a si mesmo, trabalhar por dinheiro, trabalhar para enriquecer, trabalhar só para poder ter. Essa noite é a hora de você se desafiar e colocar esse desafio diante do Senhor. Eu quero carregar a cruz, eu quero me negar, eu quero seguir Jesus de Nazaré, e eu quero voltar para o meu trabalho para ser sal da terra e luz do mundo. Eu quero ser generoso, eu quero partilhar, eu quero ser como o Ricardo. Ah lá, aquele lá, André, esse é de Jesus mesmo, hein? Olha que cara bom. Talvez carregar a sua cruz seja você se disponibilizar para fazer da sua vida, fazer do seu tempo, fazer do seu propósito de existência algo muito além de satisfazer os seus interesses egoístas, e pensar: como que eu posso abençoar mais pessoas? Como mais pessoas podem ser tocadas pela graça de Deus que habita em mim? Como mais pessoas podem se beneficiar da minha vida aqui nessa terra? Como mais pessoas podem perceber a luz do Evangelho a partir de mim? O que eu preciso fazer? Será que é mais trabalho voluntário? Talvez. Será que é mais serviço na comunidade de fé? Talvez. Será que é distribuir mais dinheiro? Talvez. Será que é revisitar o seu orçamento familiar? Talvez. Eu não sei qual é a tua cruz. O que eu te garanto é que tem cruz. O que eu te garanto é que tem negação de si mesmo. E o que eu te garanto é que gente vai viver, porque você virou semente. Talvez você tenha que virar semente até para o seu filho, para a sua filha. Porque na hora que você bota uma tela na mão do teu filho, da tua filha, para ele ficar lá, para você poder jogar videogame, dar um rolê, fazer qualquer outra coisa, talvez você não está morrendo, você não está sendo semente para que ele possa viver e crescer. Qual é a tua cruz, meu irmão e minha irmã? O que você tem que fazer? Como que você tem que caminhar? Que nessa noite você possa adentrar 2025 um pouquinho mais parecido, não vou dizer com Jesus, mas com o Ricardo lá, hein? Tá bom, né? Você parecer com ele lá, hein? Puxa vida, aquilo lá me capturou até hoje. Eu fico assim, falando: nossa, André, onde você falhou? Por que ele não viu isso em você? Mas cada um tem a sua maneira. A sua... Irmão, irmã, curva a sua cabeça. Te convido a curvar a sua cabeça.
se colocar na presença de Deus, se colocar na presença do Pai. Te convido a esquecer as 7 ondinhas, a esquecer as soluções mágicas. Eu te convido nessa noite à luz dessa mensagem, a pensar menos nas coisas dos homens e pensar mais nas coisas de Deus. Eu te convido nessa noite a pensar como que você pode ser semente, como você pode carregar a tua cruz. Qual é a tua cruz? Mas se comprometer e dizer para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Eu não quero, Senhor, ser boca de Satanás. Eu não quero ser pedra de tropeço. Eu quero seguir Jesus. Eu te convido a fazer essa oração, pedindo para o Senhor te dar força, não para crer, porque até os demônios creem, mas te dar força, coragem e fé para se negar, carregar sua cruz e seguir Jesus. Quero te convidar nessa noite a fazer essa oração, a entrar nesse novo ano como alguém que perdoa mais facilmente, alguém que se ira menos, alguém que abre mão dos benefícios rápido, alguém que não busca seu próprio interesse, alguém que tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. A ser semente no teu casamento, a ser semente na tua vida profissional, a ser semente junto dos amigos, a ser semente como cidadão desse país, dessa cidade, com as suas mazelas, a morrer para que outros aqui possam viver, a ser semente na igreja, ser semente na comunidade de fé, trabalhar mais, reclamar menos. Eu te convido a pedir para o Espírito nessa noite, te ajudar a ser iluminado e inspirado pelo Espírito de Jesus de Nazaré, não para dignificar o sofrimento, mas para conscientemente entender que se não for para amar o outro, gente, nada tem sentido nessa vida. Se não for para a gente carregar a cruz, se identificando com os crucificados desse mundo, nada tem sentido. Se você quer carregar a cruz em 2025, se você quer ser semente, fica de pé no teu lugar, eu quero orar pela tua vida. Ó Senhor, estamos diante da tua presença, esse culto de final de ano, Pai, e nós te pedimos, Senhor, que a gente possa se parecer contigo, que nós possamos seguir o Senhor, que o Senhor com o sopro do teu Espírito nessa noite venha ministrar nos nossos corações, nas nossas almas, Senhor, o que a gente tem que abrir mão. Ó Pai amado, nos dá sabedoria e discernimento para olharmos para as coisas que estão pesadas e que só dizem respeito a nós mesmos, para a gente deixar isso de lado, para a gente poder, Senhor, como o Senhor, que não carregava dinheiro,
não carregava nada que o tornasse belo ali para quem estava te vendo, mas o Senhor só carregava uma cruz por amor a nós. Eu peço por mim, eu peço por cada irmão e irmã, por cada um que levantou aqui, Senhor. Queremos carregar a cruz, queremos carregar a nossa cruz, Senhor. Queremos ser semente, Pai, nesse mundo. Queremos, Senhor, ver frutos nascerem a partir de vidas, nossas vidas, entregues à vivência semelhante a que o Senhor viveu, Pai. Enche esse povo aqui do Teu Espírito. Enche-nos do Teu Espírito nessa noite. E que a gente possa, Pai, vivenciar nas nossas almas uma revolução. Que a gente seja um sinal nesse mundo do que é seguir ao Senhor. Que muitos, Pai, muitos testemunhos possam ser contados de frutos que a gente vai ver, ou quem sabe outros verão, porque nós nessa noite optamos por Te seguir, por negar a nós mesmos e carregar a cruz. É o que nós humildemente Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos todos ficar em pé, vamos cantar.